conhecimento, né? E aí é interessante porque quando a gente pega e conversa com os jovens, né? Na verdade, não é diferente do que era na minha época. Eles estão, a maioria, perdidos ainda, né? Não sabem muito bem o que vão fazer, como fazer. Então, acaba que esse processo no Brasil, com as mudanças que estão vindo, tem que começar a ser pensado mais antes. Então, as famílias têm que se preocupar com isso, né? De ajudar o jovem, né, e o adolescente a começar a entender quem ele é, o que ele quer, o que ele gosta de fazer, porque isso é importante. E aí a gente chega nas mudanças que a gente está tendo do novo ensino médio, né? Isso, o novo ensino médio que vem com um olhar muito interessante, com um sistema que é muito semelhante aos países que hoje são considerados países de excelência na área de educação, né? E que tem mudanças fantásticas, assim, na minha visão. Resta saber se essas mudanças vão ser todas conseguidas, assim, ser aplicadas dentro dentro das escolas. Tomara que sim. Mas deixa a gente bem preocupado, porque mudança sempre deixa. Exato. Mas são mudanças que, na minha visão, sim, são positivas. Sim. Basicamente, e aí eu quero saber você com a sua visão como diretor pedagógico, se isso que eu tô falando é verdade. Para quem não sabe o que está acontecendo com o novo ensino médio, é algo como, agora o aluno não vai... atualmente, como é que funciona o ensino médio hoje, né? Você tem um BNCC, que é todos os conteúdos que ele precisa aprender naquele período do ensino médio. Isso. O BNCC vai ser levemente reduzido. Sim. Então ele sai, acho que de 2.000 horas para 1.800, não é isso? Isso mesmo. E é adicionado outras 1.200 horas que não tinha antes, que são os itinerários formativos. Justamente. Que é algo como o aluno escolhe aquilo que ele quer especializar. Isso. E aí a escola vai oferecendo, e aí totalizam 3.000 horas, o que antes eram 2.000 horas no ensino médio, agora... 2.400 passa para 3.000 horas. Então houve um aumento de carga horária, tá, de estudo, mas você tem uma redução na parte conteudista. E aí você tem um aumento na área e uma novidade que são os itinerários formativos. Tá? E aí os itinerários formativos é interessante porque, que nem eu falei aqui, eles seguem um padrão muito semelhante a outros países que são ponta mesmo em educação no mundo. Tá? Que é de permitir um aluno escolher o caminho que ele quer traçar para chegar na faculdade mais preparado para aquela profissão que ele está querendo escolher. Eu tive um ensino médio um pouco mais próximo a isso. Eu tive um ensino médio com o técnico, né? No Coltec, dentro da FMG. É semelhante. É semelhante. E, assim, o que eu sempre conversei com todos os meus amigos que eu formei, as minhas amizades que eu formei lá no Coltec, é que o ensino técnico é fantástico. Claro que, assim, na hora que a gente foi fazer o Enem, por exemplo, teve um problema com uma professora de química, que a professora de química saiu numa licença maternidade, aí a gente perdeu umas aulas de química. Então, todo mundo do meu ano, que formou no meu ano, no Enem, teve uma nota menor em química, porque a gente realmente não era o foco. Por exemplo, no Coltec, eu não sei se é assim ainda, geografia, você tem um ano só dos 3 anos do ensino médio. História, você tem um ano só, e aí tem uma outra matéria que é geopolítica, no 3º ano. Então, assim, claro, abre mão... acho que ainda é assim. Abre mão de alguns conteúdos, de algumas matérias que são interessantes, ao meu ver. Agora, abre mão trazendo o ensino técnico. Que é interessante que até as pessoas que não seguiram na mesma área, por exemplo, lá no Coltec tem análises clínicas, né? Que é da área de saúde. As pessoas que não seguiram a área da saúde ainda visualizam que o curso técnico foi importante porque você dá uma visão profissional muito cedo. Muito cedo. Então você começa a pensar em estágio, você começa a pensar em grêmio estudantil, você começa a pensar em um monte de oportunidade que está surgindo que às vezes o cara vai começar a pensar só na metade da faculdade. No caso, a reforma do ensino médio, os itinerários é bem semelhante, sim. Inclusive, na verdade... O ensino técnico também está previsto, é previsto como podendo ser um dos itinerários, né? Agora, a grande questão é como que o governo vai fazer para avaliar isso, né? Através do MEC, como é que eles vão fazer para fazer esse processo avaliativo no Brasil, que hoje
nós temos um processo de avaliação que é o Enem. O Enem vai ter que mudar para embarcar essa situação dos itinerários. E aí ninguém sabe que vai fazer, né? como é que isso vai ser feito. Mas a questão dos itinerários é muito interessante. Eu acho que é uma situação muito boa, tá? Que nem eu coloquei aqui, né? De exemplo, vindo de fora, funciona, sabe? A educação é melhor nesses locais. E outra coisa, né? A gente tem um ensino médio hoje que no geral, mas principalmente na pública, ela afasta o aluno da escola mais do que aproxima. Isso não é legal. Isso é ruim. Então, pensando nessas situações, essas mudanças que estão vindo com as novas BNCCs, tanto do ensino fundamental quanto do médio, é muito bom. Porque é essa mudança que a gente está comentando. É sair um pouco do conteúdo pesado e passar a trabalhar mais habilidades e competências. E, claro, o conteúdo ele está lá, ele está presente, é importantíssimo, mas ele tem uma situação ele vai complementar a questão do desenvolvimento das habilidades e competências do aluno, e não o contrário. Né? O aluno vai sair só conteudista dali. Então, eu acho as mudanças muito positivas.